Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está estreando uma nova linha editorial. Aqui a gente vai aprofundar em temas específicos. Eu convoquei meus garotos, falei que a gente precisava dar uma aprofundada em alguns temas. E hoje nosso tema é headline. A gente vai explicar um pouquinho sobre a headline. Eu estou aqui com o Didicão. É nóis, amigo. Tamo junto. E o Didicão ele vai não só guiar o bate-papo aí, até porque se eu fosse falar sozinho aqui, pode ser que eu esquecesse alguma coisa, deixasse passar, ou até não ficar tão aplicável, né? Esquecer um pouco da aplicabilidade daquilo que a gente está falando. Então, o Didicão, mais uma vez, vai ser vai dirigir aí nosso bate-papo para a gente falar um pouquinho e aprofundar um pouquinho no tema sobre headline. E todo dia a gente vai trazer um tema diferente. Todo dia que eu gravar, não que eu postar, porque eu não vou postar todo dia, lógico. Vamos tentar trazer algumas perguntas que vocês poderiam ter, né, num bate-papo desse aí, porque às vezes os experts aqui, os dois, vão falando e acham que tá falando com quem sabe igual eles, né? Então, É, que entende tudo, né? É, Os dois, porque o Campos tá ali. Aparece aqui, Campos, só para dar uma participação especial. Olha quem tá aqui. Ele não tá gravando hoje junto porque o cabelo ficou ridículo. Aí eu pedi pra ele não aparecer na minha filmagem. Bora lá, Didicão. vamos nessa. Já que o tema é headline, vamos começar com o que é a headline. Bom, headline, ele é um título, né? Acho que a gente sempre gosta de gourmetizar e colocar muito nome em inglês, tudo, mas headline nada mais é do que um título. E esse título ele sempre ele vem antes de ter algum conteúdo que você vai falar. Então a headline, para ser bem direto, bem específico, headline é título. É a mesma coisa que a gente usava título antes, headline, na minha opinião, ele é título. O que vai ficar aparecendo no vídeo, mas tipo, constantemente ou só no início? Não necessariamente só no vídeo, né? Pode ser em qualquer lugar. Então a headline, que é o título, ele pode aparecer no vídeo, num post. E na minha opinião ele tem que aparecer, dependendo do formato que você estiver fazendo, por exemplo, um e-mail. O e-mail não tem como você aparecer o título o tempo inteiro, vai aparecer só no assunto. Então ele vai onde der pra ir. Entendi. E qual que é a Só mais importância de... pertinho, que senão- Desculpa. E qual que é a importância de ter essa headline, esse título? Eu vou, para variar, né, usar uma analogia, né? Eu tenho a analogia do seguinte: se tivesse um grupo de pessoas que você conhece ou não conversando sobre algum assunto, se ali naquela roda de conversa você já soubesse qual é o assunto que está sendo falado, você, decidiria entrar naquela roda de conversa ou não, e dois, você já entraria antenado naquela roda de conversa. Agora, quando você entra numa roda de conversa sem saber do que as pessoas estão falando, você leva um tempinho para entender, aí depois que você saca o que ninguém está falando, você fala, pô, nem queria estar nesse bate-papo, só que você já perdeu algum tempo. Então, assim, hoje em dia, principalmente na internet, como a disputa de atenção é muito forte, é bem importante você deixar claro qual é o assunto que você está falando. Até porque a pessoa, ela é tão importante ela ficar, mas para quem faz tráfego pago, é importante que quem não quer estar ali vá embora cedo também. Então, assim, a importância de você ter um título ou uma headline é que a pessoa ela já entra sabendo o que você está falando. Por exemplo, aqui nesse vídeo, alguém clicou aqui para alguém estar assistindo, ou porque minha mãe e minha namorada, que sempre assiste tudo, ou que é meu amigo e gosta de mim, ou por vias de regra é porque alguém viu meu título lá e colocou, ainda não escolhi o título, mas o título ele vai estar dizendo exatamente o que a gente está batendo papo aqui. Às vezes a pessoa fala, tá, eu já entendo tudo de headline, eu não quero ouvir sobre headline. Aí ele vai passar reto, ele não vai perder tempo dele assistindo esse vídeo. É melhor do que ele entrar aqui, aí no meio do vídeo ele olhar e falar, esse cara tá falando de headline, eu já sei tudo sobre headline. Pô, perdi 2 minutos assistindo esse vídeo, 3 minutos assistindo esse vídeo, não tinha necessidade. Aí pode ser que no próximo post meu ele fale, velho, eu não vou esperar 3 minutos para entender o que esse cara tá falando. Aí acaba que ele perde o interesse. Então a importância de uma headline é você sempre deixar muito claro o que a pessoa vai encontrar ali. E a pessoa, sabendo o que ela vai encontrar ali, ela decide se ela quer entrar ou não quer entrar naquela postagem, abrir aquele e-mail. Então, você faz a pessoa tomar a decisão. E quem toma a decisão de estar lá, é uma decisão, é uma métrica muito importante. Porque se você já avisou o que a pessoa vai encontrar e a pessoa está lá, significa que ela quer muito ouvir sobre aquilo. Então, já é uma maneira muito boa de você filtrar quem está entrando e saber que quem entrou realmente tem interesse no seu assunto. Mas aonde que você vai usar a headline, assim? Tipo, que tipo de conteúdo? Você falou que no e-mail não tem como fazer isso. Aí não só vídeo, mas aonde dá pra botar? Massa. No e-mail tem como, por exemplo, o assunto do e-mail ele é uma headline, na minha opinião. Tipo assim, a primeira coisa que você vê do e-mail é o assunto. Então, o assunto ele é muito importante, ele é uma headline. Porque ele está te dizendo o que você vai encontrar lá dentro do e-mail. E você decide abrir ou não. Tanto que quando você erra no assunto, a pessoa não abre. Para quem trabalha com e-mail marketing, fica sempre muito ligado com a taxa de abertura de e-mail.
Então, com essa taxa de abertura de e-mail, você consegue ver se você acertou ou errou na headline. E quando você coloca uma headline muito boa, essa taxa de abertura aumenta. Então, já mostra a importância de ter uma headline e o assunto ele se torna uma headline. Vídeos, por exemplo, os meus vídeos aqui no Instagram, para quem está assistindo no Instagram e no YouTube não, mas no Instagram sim. Sempre tem aqui, a minha capa sempre é uma headline e no meu vídeo inteiro a headline fica aqui em cima. Muito provavelmente se eu cortar esse vídeo aqui agora, tiver em um vídeo de 1 minuto, vai estar aqui em cima a headline. Então vídeo é importante. Por exemplo, quando a pessoa faz carrossel ou post estático, o carrossel é muito importante a pessoa ter uma headline. Carrossel é os postzinhos que você consegue passar pro lado, isso, né? o post com várias fotos, vários slidezinhos. Então, é muito importante. Por exemplo, eu estava fazendo com a minha namorada, ela vai começar a produzir conteúdo no Instagram dela. E aí, ela sempre fazia os posts e a gente discutia junto qual é a headline. Então, todos os posts dela, os 10 primeiros que ela fez, foram todos de carrossel. E aí, todos esses 10 eu falei pra ela, faz a capa e nessa capa tem que ter uma headline, porque a pessoa tem que decidir se ela vai entrar ou não no post. Então, vídeo, e-mail, YouTube, carrossel, post estático, tudo isso que você for gerar um conteúdo, um blog ele tem que ter o título do blog. Então, o título do blog ele é uma headline. Então, tudo que você for gerar conteúdo cabe uma headline e é extremamente importante que tenha essa headline. Dá pra fazer tipo para qualquer nicho, qualquer tipo de conteúdo que você está produzindo dá pra fazer. Com certeza, é muito importante fazer em qualquer nicho, na verdade. Não tem nenhum nicho que fale, no meu nicho não precisa. Não existe isso. Todos os nichos... Vamos lá, uma empresa que está vendendo brownie. Uma empresa que está vendendo brownie. Ela estava ensinando lá como é que faz uma massa de brownie, por exemplo. Isso, exatamente. Por exemplo, às vezes uma empresa de brownie, ela tem uma linha editorial dela que é ensinar a fazer brownie em casa. Entendeu? Só que ela não é a única linha editorial. Ela pode ter só fotos de brownie também. Então, aquele vídeo, vamos supor, eu posso ser um cliente dessa loja de brownie. Eu posso comprar daquela loja de brownie. Mas eu não quero aprender sobre brownie. Então, eu não posso abrir esse vídeo. Por quê? Porque eu não quero aprender sobre brownie. Então, naquele vídeo lá, tinha que ter uma headline. O jeito mais simples de fazer brownie em casa. Essa seria uma headline muito boa para um vídeo. Então, a loja de brownie ela tem que ter. Por quê? Porque eu vou olhar lá no feed. O jeito mais simples de fazer um brownie em casa. Eu não tô afim de fazer brownie em casa, só tô afim de comprar brownie. Então, eu não vou perder meu tempo assistindo aquele vídeo. E para a loja também é bom. Porque pode ser que ela fale, nossa, tem muita gente assistindo meu vídeo. Só que se for um cara que nem eu que assistir sem querer, é uma métrica ruim para a pessoa. Então, é bom ter uma headline para quê? Como eu falei, assim como é muito importante você assistir, é muito importante você espantar quem não quer assistir. Então, a headline ela tem esses dois viés muito bom. E como é o Jornal Nacional, tá passando uma ambulância aqui, agora. Beleza, aí, ó. Esse cara tá levando embora quem não fez a headline. tá tirando da internet quem não fez a headline, levou a ambulância aqui. Se não sair no áudio, Camping bota aí uma ambulância fake pra todo mundo pegar a piada. Continua, você estava no meio de um... Então eu acho que assim, por exemplo, uma loja de brownie ou qualquer outro nicho, ela tem que ter, até porque uma coisa que eu prego muito para quem faz conteúdo é ter várias linhas editoriais. Então, às vezes o cara que ele tá vendendo brownie para você e ele quer ter uma linha editorial para te ensinar a fazer brownie, que eu acho que é uma puta ideia legal, tem gente que não quer. Eu não ia querer aprender a fazer brownie em casa, até porque eu tenho dificuldade de fazer um ovo frito. Imagine eu tentar fazer um brownie, ou explodir minha casa, ou naquela ambulância seria eu saindo queimado tentando fazer um brownie. Então, é muito importante ter uma headline sempre, porque para você ser bem assertivo nas suas linhas editoriais. Mas como é que você faz uma boa headline? Tipo, como é que você sabe que aquilo lá vai tá legal, que vai tá claro, vai atrair as pessoas, vai afastar? Eu tenho uma analogia muito boa para variar, mas essa analogia eu peguei emprestado do meu querido amigo Leôncio. Ele foi dar uma aula uma vez de headline também e ele falou que a headline boa é aquela que se você gritar aquela frase no ônibus lotado, todo mundo ia querer te ouvir. Então eu acho que essa é a melhor teoria de ter uma headline. Na teoria se hoje eu te falasse, por exemplo, sei lá, a gente está gravando um vídeo, você queria gravar vídeo para o seu canal, e eu fizesse um vídeo e colocasse assim para você, esse é o jeito mais rápido de gravar vídeos com qualidade. Você com certeza ia querer ver o que está naquele vídeo. Então, na minha opinião, existe até um estudo que analisaram 100 milhões de headlines pelo mundo, deu uma estudada legal nisso também uma época. Mas assim, para mim a headline é aquela que ele gera muita curiosidade na pessoa certa para ver o que está ali. Então, tipo assim, o passo a passo para fazer um conteúdo de qualidade. Como fazer o conteúdo que mais engaja. Então, assim, sempre gerar a curiosidade para a pessoa querer a resposta. Então, na minha opinião, como fazer uma boa headline? Exatamente uma frase que gere para você a vontade de saber a resposta para aquilo que está ali. E não necessariamente é uma pergunta. Como eu falei,
os 3 melhores passos para fazer brownie em casa. Isso não é uma pergunta, mas você quer saber qual é a resposta. Quais são os 3 passos? Os 3 passos estão dentro do vídeo. Então a melhor headline é aquela que instiga em você a curiosidade de saber qual é a resposta para aquela frase que você criou. E existem palavras, chaves, algumas expressões fortes que fazem a pessoa ficar mais grudada na headline? Eu acredito que sim, mas um porém antes de eu falar quais são as que eu acredito que você não deve se apegar a isso, porque o que importa é você fazer uma headline boa e não tentar fazer uma headline com a palavra-chave que eu vou dizer. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa vai ouvir falar, mas o Lucas falou que passo a passo é uma palavra, é uma frase, né? Porque não é uma palavra. É muito importante de ter na headline. Aí a pessoa tenta construir a ideia em cima da palavra que eu falei. Então, não é o caminho certo. O caminho certo é você fazer uma boa headline. Se couber colocar algumas palavras que eu vou citar aqui, bem. Mas se não couber, tá tudo bem também, porque não é uma regra. Não, então, peraí, antes de você falar as palavras específicas, como é que a pessoa pode saber que headline ficaria bom? Por exemplo, ela faz o vídeo geralmente antes de pensar na headline. Ela tem um vídeo antes de pensar na headline. Então ela fez um vídeo sobre, sei lá, sobre um brownie mesmo. Como é que ela vai... E ela está ensinando a fazer uma massa vegana de brownie. Como é que ela vai descobrir o que é o certo para ser uma headline para ela? Bom, volto naquela questão anterior que a gente falou. Primeira coisa ela não vai descobrir o que é o certo antes de aquilo ir para a rua. Então a única coisa que ela vai descobrir é que depois de um certo tempo, talvez de alguns meses com posts frequentes, ela vai analisar e vai começar a ver, poxa, o meu público gosta muito quando eu falo tal coisa, o meu público não gosta muito quando eu falo tal coisa. Então não tem como nenhuma pessoa que já tem experiência em produzir headlines saber, essa headline é boa. Não, porque ela é boa para você que teve a ideia. Mas você só vai validar se aquilo ali é bom ou não quando aquilo for pra rua e seu público achar que é bom. Então, assim, mais uma vez, não tem que se apegar ao bom e ruim, porque o bom e ruim quem tem que dizer é quem tá assistindo. Nesse início ela tem que ter ideia e ir testando e ver Exatamente. Qual que casa mais. Como eu falei, por exemplo, se você fez uma headline onde você acredita que você instigou a pessoa a querer ver a resposta daquilo, você, na teoria, tá num caminho bom. Mas não quer dizer que é bom, só quer dizer que você tá no caminho bom. Você pensa, os 3 passos para fazer um ótimo brownie vegano. Você quer saber os 3 passos. Então, na minha cabeça, eu instiguei essa vontade de saber a resposta. Mas não quer dizer que vai dar certo. Quer dizer que você vai olhar lá e ver se foi bom ou não foi. Agora, voltando na questão das palavras-chave. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu não sei se é uma estatística, mas é a estatística do Lucas. Eu acho que o ser humano, ele sempre quer. Inclusive, quando a minha namorada mesmo, ela falou isso. Ela falou, amor, faz uma aula de headline, porque eu tô com muita dificuldade e você consegue ensinar bem. Eu falei 2 coisas para ela que eu acho muito importante. Uma coisa que eu falei para ela é, todo ser humano vai dizer que, pode ser que a pessoa assista que fala, eu não, mas todo ser humano gosta de atalho. Todo ser humano gosta de algum atalho. Se eu te falar assim, bicho, tem 2 jeitos de você chegar no mesmo ponto final. Um é pegando o caminho certo, o outro tem um atalho que eu conheço, rapidinho tu chega lá. Porque é óbvio que você quer saber o atalho rapidinho, você chega lá. Então é do ser humano querer cortar caminhos, querer caminhos mais facilitados e atalhos. Então, por exemplo, o que são atalhos, na minha opinião, que você pode usar na sua headline? Acabei de usar o exemplo do brownie aí. 3 passos para fazer o melhor brownie. Quantos passos existem? Talvez existem 100, mas eu estou te falando os 3 passos para você fazer um brownie ótimo. Então, assim, você está dando um atalho para a pessoa. Então, sempre que você puder, o melhor jeito de editar um vídeo em 5 minutos. É um atalho que você está dando para a pessoa. Então, a pessoa, ela gosta de ter atalhos. Então, todas as palavras-chave que remetam passo a passo, esse é o melhor jeito, o jeito certo de fazer, como fazer em 5 minutos, esses atalhos, para mim, são muito importantes porque todo ser humano quer atalho. Outra coisa, volto a dizer, tá? Isso não é um estudo científico, isso não é uma pesquisa que eu fiz, isso é uma coisa que eu, Lucas, determino para mim. Todo ser humano também gosta de sair de uma conversa ou de algum conteúdo ou de algum livro ou qualquer coisa mais inteligente do que ela entrou. Então, como você gosta de sair mais inteligente do que você entrou, até porque quando você vai estudar qualquer coisa, é seu objetivo, né? Coletar um conhecimento para você ficar um pouco mais inteligente. Então, por exemplo, headlines que seriam boas. Saber isso te coloca à frente de 99% dos brasileiros. Entendeu? Tipo assim, imagina, sei lá, se o cara estivesse falando sobre o livro dele, colocasse essa headline, saber isso te coloca à frente de 99% dos brasileiros. Saber isso faz com que você edite os seus vídeos 10 vezes mais rápido que as pessoas comuns. Entendeu? Na teoria, você tá ali falando, mas eu vou ficar 10 vezes mais rápido que as pessoas comuns, então, você realmente
tem a sensação de que você vai sair daquele vídeo um pouco melhor do que você entrou. Então, essas são coisas, como eu disse, né? Você pode tirar palavras-chave daí, buscando atalhos, buscando esses passo a passo que estão dentro de atalhos, colocando a pessoa como ela é mais inteligente do que ela entrou. Então, essas são coisas que eu denomino, como eu disse, né? Não é uma pesquisa científica nem nada, é uma coisa que eu tiro por base das minhas próprias experiências. Que eu acredito que você tem palavras-chave ali que conseguem fazer com que você tenha uma headline um pouco melhor. Mas, tipo assim, por exemplo, curiosidades, coisas que não são tão para atrair as pessoas, mas tem coisas boas para fazer. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é dentista, aí ela coloca assim: por que não molhar a pasta de dente antes de escovar os dentes? Isso é algo, uma headline que chama ou isso não é? Muito boa. É? Seria muito boa. Mais uma vez, você... Sou craque, então. Mais uma vez, você viu como você instigou a pessoa a querer saber a resposta? Entendeu? Então, tipo assim, você quer saber por que eu não posso molhar a pasta, até porque está contrariando um senso comum, porque eu acredito que assim como eu, todo mundo molha a pasta antes de escovar o dente. Pô, eu não sei se eu tô certo na real, mas eu ouvi isso há muito tempo e eu tomei como verdade. E acho que todo mundo tá errado, só eu tô certo. Não molha? Não pode molhar. Eu já ouvi isso também uma vez. Mas eu ignorei porque eu gosto de molhar, porque eu tentei escovar sem molhar. Não, mas depois que você acostuma, você fala, caralho, é muito melhor. É? Eu juro, velho. Que merda, mas eu não vou testar, obrigado. Mas assim, você instigou a pessoa a querer saber a resposta daquilo ali. Então, de fato, é uma headline muito boa, porque eu abriria esse vídeo, porque eu falo, pô, mas peraí, eu molho sempre. Por que não pode molhar? Então, entendeu? Você vai mas querer aí, ver. no caso, essa headline ficou boa não por causa do porquê, tananã, é mais porque o que eu coloquei como tema é uma parada tipo diferentona, assim, que nego não tá Isso, por exemplo, uma vez eu vi acho que era, mas nem era só um post, na verdade, eu acho que era, não lembro se foi um documentário ou alguma coisa que eu vi, mas era um nutricionista que falava como você pode emagrecer, sei lá, 10 quilos em um mês comendo McDonald's. Então, tipo assim, contrariou o senso comum. Então, tipo assim, você realmente já sabe, pô, não tem como. Aí você fala, calma, ele tá dizendo que tem como te provar que tem como, então você quer assistir isso. Então, mais uma vez, é contrariar o senso comum, que é uma coisa que também dá muito certo. Como eu falei, tipo assim, a headline existe várias maneiras de você conseguir achar um jeito certo de fazer. Por isso que eu falei, assim, por vias de regra, tem algumas coisinhas que a gente faz que a gente já sabe meio que vai dar certo, né? Você sabe que é um bom caminho, como eu falei, só vai dar certo quando for pra rua. Mas você já sabe que é um bom caminho. Esse de contrariar um senso comum é uma muito boa também. E agora já pensando mais nos designs, assim, pensei agora. Se você colocar a frase em vermelho ou algo do tipo, isso faz diferença ou o que importa mais é o que está escrito mesmo? É legal essa pergunta também, porque inclusive voltando também ao assunto da minha namorada, quando ela foi fazer os posts dela, ela mesma falou pra mim, ela falou, não, mas eu precisava fazer essa headline em tal cor, porque tem que ser dessa cor, né? Porque eu já vi que tem a psicologia das cores e tal. Eu acho isso uma baboseira do caralho, porque se você colocar, por exemplo, essa parada da pasta, se ela tivesse em amarelo, em azul, rosa, vermelho ou no arco-íris... Já está escrito. O que está escrito é muito mais importante. Então, assim, primeira coisa igual eu falei pra minha namorada, falei, amor, o que você gosta? Quando você olha lá, tá confortável? Essa paleta de cores que você gosta, que você tá confortável com aquilo ali? Quando você olhar dentro do seu feed, vai ser uma coisa boa? Então, ela falou assim, não, eu gosto dessas cores. Eu falei, então usa essas cores, porque o que você escreveu, ele de fato é mais importante que o seu design. O design ele tem que estar dentro do seu conforto e daquilo que você pode fazer. Se você não é um puta design, imagina se você vai deixar de fazer um post porque seu design não está incrível? Não, porque a headline é mais importante. Então, você, na minha opinião, de fato, o que está escrito é mais importante do que o design. Não tem a cor certa, a cor errada, nem nada disso, na minha opinião. E isso eu volto a dizer, é minha opinião, porque eu já vi estudos dizendo que tem cor melhor, o McDonald's é vermelho porque dá fome, mas eu não acredito nisso hoje em dia mais. Então eu acredito que, de fato, para uma headline especificamente, o que está escrito é mais importante que o design. Tem que estar dentro daquilo que é confortável para você. Por exemplo, no meu Instagram tem um design específico, que é a coisa mais fácil do mundo. Eu decidi uma fonte e decidi cores que me agradam e mantive aquilo como um padrão. Mas quer dizer que se eu sair do padrão dá errado? Não. Mas eu quis manter um padrão para mim porque eu gosto. Então, se a pessoa gosta daquilo ali, busque um padrão. Mas não é uma regra. Não vai dar mais certo ou menos certo por conta do design. Claro que o óbvio tem que ser lembrado. Se tiver ilegível, tá ruim. Mas não é porque o design tá ruim, é porque tá ilegível. Então, tem que estar legível para a pessoa entender o que você está dizendo. Então, não é o design mais bonito, mais feio, a cor mais bonita. Não. O que interessa é estar legível. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa está fazendo post, aí ela está fazendo post, por exemplo, no Canva, que é um aplicativo muito utilizado para você fazer sozinho.
Aí ele tá grandão no seu celular o post, só que você esquece que lá no seu feed ele vai ficar pequenininho. Sim. Aí você acha que tá super legível porque você tá vendo grandão no seu celular e na hora que você vai ver no post lá no feed você fica... Aí você tem que botar o celular lá na tua cara, aí não tá bom pra ler. E nem todo mundo vai perder esse tempo de botar o celular na cara, se esforçar, tentar olhar, não vai. Às vezes a pessoa olha, pô, não tem de porra nenhuma, passa pro próximo. Então é importante lembrar do óbvio, tem que estar legível. Agora, o design ser incrível ou ser um design ok não vai interferir tanto para que aquilo seja o melhor post ou o pior post. Não, beleza. Então agora vamos pensar em exemplos práticos, assim, como que a pessoa pode fazer isso aí. Vamos pensar numa situação, num perfil específico, para mostrar que isso não é só para gente do marketing, que dá para fazer todo mundo. Por exemplo, uma pessoa que tem um perfil de psicologia, ela é psicóloga, ela está fazendo conteúdo lá, como é que ela pode fazer uma headline boa? Falando da parte técnica, eu acredito que uma pessoa sozinha, se ela tiver o Canva gratuito, que é só botar lá, canva.com lá no Google, você vai achar, ou se você baixar o aplicativo. Pelo Canva ela consegue fazer, inclusive, não designs comuns, não, ela vai fazer bons designs bonitos mesmo dentro do Canva. Por exemplo, minha namorada fez o dela e ficou incrível, eu até mandei pro Campus no dia, eu falei, Campus, como é que ficou e tal? Mano, ficou muito bom. Então, no Canva, falando da parte técnica, você consegue fazer designs bons. Antes, por exemplo, quando eu mesmo tinha que fazer, que eu não tinha equipe, não tinha empresa nem nada, quando eu tinha que fazer, eu fazia pelo Stories. Eu lembro disso. Você lembra disso? Uhum. Eu botava minha foto lá no Stories, escrevia o que eu queria escrever, colocava um fundo preto ou um fundo branco, salvava a imagem e usava aquilo como capa. Então, pra você ver, às vezes eu demorava 2 minutos para fazer uma capa, para você fazer uma headline legal, mas fazia direto pelo meu Stories. E essa dica é incrível, porque se a pessoa às vezes não quer ir pro Canva, que já é um caminho muito fácil, muito bom, com design de qualidade, sozinho, faz isso no Stories. Pega uma foto sua lá no Stories, usa a fonte que você quer, lembrando de deixar bem legível, coloca um fundo para destacar da sua foto, salva a imagem, já é uma capa boa, com a headline boa. Então esses são alguns caminhos. E para qualquer nicho também serve isso. Mas falando da parte técnica, é isso, né? De você ou usar o Canva ou usar o próprio Stories mesmo para fazer. E dá para fazer coisas muito legais no Stories também. Então esses dois caminhos eu acredito que são bons. E se tratando mais do que está, como eu falei, né? O design já não é tão importante, você já sabe como fazer. E se tratando do que está escrito também, o nicho de psicologia. Lembrar que é importante colocar em todos os nichos e lembrar disso. Qual é a frase que vai instigar a pessoa a ver o que está lá dentro daquele post? Lembrar de, não estou falando só de post de Instagram, é YouTube, é LinkedIn, é e-mail, é o que você quiser. Mas lembrar sempre de que, hoje em dia, acho que é até importante esse raciocínio para a gente fechar o nosso vídeo de hoje. Hoje em dia, o que a gente tem sempre que lembrar é que a disputa por atenção na internet está gigantesca. E nenhum nicho você é único. Você nunca vai... Hoje em dia é impossível você ser único naquilo que você está falando. Sempre vai ter concorrente. Então, a headline ela é uma das coisas mais importantes para você ter sucesso nos seus posts. Porque a disputa está gigantesca na internet. Você tem pouquíssimos segundos para convencer a pessoa a ver o seu conteúdo. E aonde você convence a pessoa a ver seu conteúdo é na headline. Com certeza. Top demais. É isso, ficou bem claro, ficou bem claro. Ficou claro? Ficou pica? Ficou pica. Acho que nóis. Tirou a dúvida de todo mundo aí. Eu agora estou entendido. Agora você vai ser um headliner. Agora eu vou fazer mais headline. Inclusive, a pessoa que hoje vendeu um produto disso consegue vender, porque no marketing digital, pouquíssimas pessoas sabem fazer boas headlines. Uma pessoa que ela fala assim, cara, eu só sou o cara que faz headline. Inclusive, hoje eu ia abrir vaga para contratar isso, se esse cara existisse. Diz aí, Campinho. Eu ia trazer esse cara para cá para ele fazer headline pra gente, porque é difícil fazer uma headline com o tempo assim, e nem todo mundo sabe fazer, então é bom. Mas se o cara for editor de vídeo e souber... Se o cara, um editor de vídeo, por exemplo, é um cara que ele tem a necessidade hoje de saber fazer uma boa headline. Mas é isso, Didicão. Obrigado por ajudar esse conteúdo. Se você gostou também, deixa aí no seu comentário, salva, compartilha, dá aquele help saudável. E até o próximo dia que eu postar isso, que eu não sei qual é o dia e nem sei qual é a frequência, mas alguma frequência vai ter. Valeu!